Qual foi o da semana passada? Qual foi o tema da semana passada? Não teve? Teve seminário semana passada? Hoje é que dia? O sexto, sétimo? Teve um tema que ficou, que é o de hoje, que era para ser outro dia o Kiko fez confusão. Primeiro, qual que é o primeiro tema? Vamos relembrar. O primeiro tema foi falado sobre semeador. Segundo tema, o amor de Deus. Terceiro tema, qual foi o capítulo da novela das 8, das 7, das 5, das 11? Gente, vocês não estão lembrando dos temas. Vamos primeiro tema. Semeador, repete comigo, semeador. Segundo tema, amor de Deus. Depois veio falar sobre o pecado. Depois veio falar sobre Jesus Salvador. Depois, em vez de falar sobre fé e conversão, foi falado sobre Jesus é o Senhor, que foi semana passada. Jesus é o Senhor. E depois fé e conversão. Na realidade é assim: o semeador, repete comigo para mim não se perder também. O semeador, amor de Deus, pecado, Jesus Salvador, fé e conversão seria semana passada. Aí pulou para Jesus é o Senhor. Por isso que hoje vai ser fé e conversão, né? E semana que vem é o quê? Cura, depois o batismo com Espírito Santo, depois a comunidade. Amém. Nós estamos fazendo uma em Cornélio também. Amém? Então hoje vamos falar sobre fé e conversão. Fé e... Então não é um assunto só. Fé e... Tem um E, não tem E? Fé e conversão. Então é dois assuntos. Fé e conversão. Por que será que fé e conversão juntos? Por quê? Porque a conversão só se dá através da fé. Vocês desligaram o microfone aí? Então beleza. A fé, a conversão só se dá através da fé. Por isso que é junto esse tema. Fé e conversão. Primeiro nós vamos ver sobre a fé. Amém? O que é fé? Mas para ver se vocês têm fé e querem aprender sobre a fé, eu vou pedir para vocês levantar a Bíblia de vocês bem alto. Deixar a Bíblia levantada. Aí eu vou ver se vocês têm fé mesmo. Deixa a Bíblia levantada. Nesse. Quem não trouxe a Bíblia, aplauda. Eu falo em todos os lugares. Vocês podem me considerar um chato agora, mas eu falo. É obrigação minha, porque quando eu chegar lá, pelo menos no purgatório, né? Aí depois conseguir no purgatório, tá bom. E depois quando for para passar lá pro céu e chegar lá e falar assim: Marquinho, você pregou muito bem, maravilhoso, cantou, fez o povo dançar, bem, tudo já. Mas você não incentivou, não cobrou os meus filhos lá embaixo a usar a palavra de Deus, a trazer a palavra de Deus para os grupos de oração. Então, não é agora que você vai entrar para o céu, mais um tempo no purgatório. Não, Senhor, eu não tenho culpa deles não terem levado. Tem sim, porque em vez de falar, você não falou, não incentivou. Então você vai pagar lá um pouco. Ai meu Deus do céu, eu estou de queimar minha isso. Amém? Olha, como é que você vai na roça e não leva a enxada? E hoje está tão moderno, como é que você vai na roça e não leva o trator? Não leva, né, a colhedeira? Como é que você vai fazer? Como é que você vai trabalhar no escritório e não leva o computador? Como é que você vai trabalhar no escritório e não leva a caneta?
Como que é? A nossa ferramenta, a palavra de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta. Se vocês mentir, olha, já não vai passar nem para o purgatório, vai escorregar por debaixo, lá para o carneirão, que não é do Hulk, é do Hulk, tá? Ó, quem aqui tem Bíblia em casa? Levanta o braço. Seja sincero para Deus, não é para mim não, sincero. Então, nós não precisamos fazer campanha de Bíblia, né, Dorinha? Para poder dar para você ler. Porque se não tivesse, nós vamos fazer uma campanha para doar. Então, todo mundo tem. Mas a Bíblia não é para ficar lá na estante de enfeite, no Salmo 90 ou 91 que seja, virada para a porta, para livrar dos maus agoros, do mal olhado. Não. Ela não vai funcionar, não. Depois vem uma tempestade, desaba a sua casa, mas o Senhor falou, estamos na venda, e pode cair em um homem, 10 mil na direita, na esquerda, e cair minha casa, eu quase morri, e estava a vida aberta, essa palavra vir. Pode estar aberta, não vai resolver nada. Você deixou aberta lá, mas não adianta nada. Você tem que viver a palavra, crer, ler, beber. Amém? Irmã, o que acontece na Santa Missa? Qual é a primeira coisa que acontece depois que o padre, né, faz o ato penitencial e o oremos, acolhe os pedidos, as intenções? O que acontece depois do oremos? A gente vai fazer o quê? Escutar o quê? A palavra. É liturgia da palavra. Depois nós vamos para a liturgia eucarística. Primeiro nós nos alimentamos do quê? Qual que é o primeiro pão que nós nos alimentamos na missa? A palavra. Depois da palavra, nós nos alimentamos da O que veio primeiro? A Eucaristia ou a palavra? Porque é através da palavra que se transforma o pão do corpo e sangue de Jesus. Olha a importância da palavra. Se eu vim na missa, escuta só, depois da primeira leitura, sabe o que acontece? Se eu chegar atrasado na missa depois da primeira leitura, eu não posso comungar a Eucaristia. Sabe por quê? Porque eu já perdi a primeira refeição. E quando eu perco a primeira refeição, eu não posso fazer a segunda. Amém? Olha a importância da palavra. E no grupo de oração, meus irmãos e minhas irmãs, é muito importante, por quê? Porque todo grupo de oração nós usamos a palavra. Nós aprendemos a palavra. Agora, tem duas situações que são perdoáveis para dois tipos de pessoa. Primeiro, a pessoa que é cega, ela não vai ler, a não ser que ela tenha uma Bíblia em braille. Aí ela lê. Até isso ela consegue ler. A pessoa que não é cega totalmente, mas tem óculos, mas a vista já está muito cansada, que tem dificuldade de leitura. Essa está perdoada. Ela está já pessoa mais de idade, ela tem dificuldade, ela não consegue enxergar. Segundo, a pessoa que nunca foi na escola, não estudou, não sabe ler, não sabe escrever. Essa pessoa também é perdoada, porque ela não foi. Agora que dá tempo, ainda não é tarde para estudar, para aprender a juntar as letrinhas e ler a Bíblia, né? Mas o resto, se não trazer a palavra, se não ler a palavra, se não buscar a palavra, olha, não queira passar muito tempo no purgatório. Por favor, vamos direto para o céu. Direto para o céu a gente não vai muito mesmo, porque nós somos pecadores e temos muita falha. Mas se a gente conseguir algum andar lá no purgatório, a gente já está de bom tamanho. Porque depois do purgatório a gente não vai para o inferno. Vocês sabiam disso? O purgatório é só para o céu. Então a gente tem que almejar conseguir pelo menos um cantinho no purgatório. Porque do purgatório é para o céu. Não vai mais.
Não queira ficar no primeiro andar do purgatório, hein? Porque do primeiro andar você vê tudo o que acontece lá. Já pensou, sei lá, no primeiro andar do purgatório vendo todo mundo cozinhando lá no caldeirão, os seus familiares, misericórdia, né? Então vamos esquecer isso. Mas, voltando aqui, a importância da palavra, gente. Fiz toda essa dinâmica para você entender como é importante. Por quê? Agora nós vamos pegar uma palavra, uma passagem sobre fé. E o que vai acontecer? Você que trouxe a Bíblia vai olhar na palavra. E você que não trouxe a Bíblia vai olhar onde? Vai ter que olhar para mim e prestar muita atenção do que eu vou falar, para ficar gravado no seu coração. Você entendeu? Por isso a dificuldade da gente lembrar os temas, porque se a gente está com a palavra, a gente lembra qual foi o semeador, qual foi o amor de Deus, os temas. A gente vai viver, a gente vai chegar em casa e vai arrumar um tempo para reler aquela palavra. Amém? E a palavra de Deus, olha, ela cura e liberta. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos cura e nos liberta. Olha o poder da palavra. É o alimento que cura e que liberta. Você faz um teste para você ver. Depois você testemunha aqui. Quando você estiver com alguma situação, seja ela pequena ou grande, seja tristeza, seja angústia, seja algum problema, e pega a palavra, pede uma palavra para Deus, abre aquela palavra, lê. Você vai ver, a libertação vem naquela hora. Vem uma palavra de esperança, vem uma palavra de ânimo, vem uma palavra de coragem, e aquilo te dá força e você vence. Quem já fez essa experiência, levanta o braço bem alto. Olha, foi uma graça de Deus, não foi? Então, aplauda esses nossos irmãos que já tiveram essa experiência da palavra. Amém? Mas vamos pegar a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Tá? Os servos que vieram comigo, né? Eu gostaria que eles abrissem Hebreus capítulo 11 e fossem levar a Bíblia para os nossos irmãos que estão, emprestassem a sua palavra hoje para os nossos irmãos que estão sem a Bíblia. Amém? Você que tem a Bíblia, hoje está tão fácil ter a Bíblia, né? Hoje no celular, no celular você tem a Bíblia, no aplicativo. Então é fácil você ter a Bíblia hoje, muito fácil você ter a Bíblia. Então, os servos que vieram, Hebreus capítulo 11, você que está aí, que está com a sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Amém? Quem já achou, diga amém. Quem não achou, fala socorro, pelo amor de Deus, estou perdido aqui ainda. Amém? Amém? Quem não trouxe a Bíblia, pede socorro mesmo. Isso mesmo, o irmão fez isso, né? Pede socorro. Amém? Vamos lá? Vamos lá? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim, sobre a fé: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Mais uma vez, a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Repete comigo: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Amém? Então o que é a fé? O que é a fé? A fé é o quê? Vamos lá. A fé é o fundamento. Parou aí. Presta atenção. Tem um pedreiro aqui? Tem pedreiro aqui? Tem pedreiro? Pedreiro. Quem não é pedreiro entende do que eu estou falando. O que faz primeiro para construir uma casa, gente? Faz o quê? O alicerce, que também se chama de fundação. Então a fé
é o fundamento, é o alicerce. Do que? As paredes é a esperança. A fé é o alicerce, é o fundamento. Então a fé é o fundamento, é o alicerce, é aquilo que sustenta a quê? A parede, a esperança. E é uma certeza. E o que é certeza? O que é certeza? Eu tenho certeza. Quando eu tenho certeza, eu tenho o quê? Eu tenho certeza que vai chover. O que é? Eu estou fazendo o quê? Eu estou confirmando, eu estou afirmando. Certeza é algo que eu tenho certeza que isso aqui é uma vela. É uma vela. Por quê? Porque eu estou pegando, estou vendo, tenho certeza. Entendeu? Certeza. Eu estou certo disso. Entendeu? A respeito do que não se vê. Então a fé é o que? É o fundamento, é o alicerce da esperança, que é a parede. Do que? De uma certeza daquilo que eu não vejo. Isso é fé. Eu olho com os meus olhos humanos uma determinada situação. Amém? Com os meus olhos humanos, para aquela situação, eu não acredito que vai dar certo. Por quê? Porque a ciência já provou que não vai dar certo. Porque tudo que está à volta já me provou que não dá certo. Mas, pela minha fé, que não está externamente, que não está aqui, na minha cabeça. A minha fé não é na cabeça. A minha fé não é no meu pensamento. A minha fé não é no cérebro. A minha fé é na minha alma, no meu espírito. Amém? A fé é o fundamento, é o alicerce da esperança. E quem espera sempre, um ditado popular, quem espera sempre, mas sempre alcança quem espera com, volta lá, alcança quem espera com, quem espera sempre alcança, mas com fé. E é uma certeza. Se é certeza é porque vai acontecer. Está certo, vai acontecer. A respeito daquilo que eu não vejo, eu olho com os olhos humanos e vejo que a ciência me provou que não dá certo, a matemática, a química, a biologia, tudo. Os estudos me provaram que não dá certo, mas com a minha fé, que é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquilo que eu não vejo com os meus olhos humanos, um milagre acontece. Por quê? Porque a fé é acreditar, é crer em algo que eu não vejo com os meus olhos humanos. Eu não vejo com os meus olhos humanos. Olha para o teu irmão que está do seu lado e fala para ele assim: meu irmão, minha irmã, olha para dentro dos olhos dele que está olhando aí, cara ela e diga assim: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que eu não vejo, do que você não vê, mas eu creio, porque a fé me faz crer. Amém?
Isso é fé. E agora eu vou dar um exemplo para você. Escuta, você tem um exemplo disso, com certeza. Algo na sua vida, uma situação, seja ela em âmbito profissional, financeiro ou até mesmo na saúde, algo que aconteceu com você, que você olhava assim, com os olhos humanos, e não via solução. Você olhava com os seus olhos humanos e não via solução, não tinha saída. Alguém já dizia para você: olha, para com isso, não vai dar certo, você não vai conseguir, isso, olha, não tem saída. Mas aí nesse momento você começou a exercitar, que é isso que nós temos que fazer, a fé que está dentro de você. Você começou a exercitar essa fé, você criou um fundamento, você criou uma esperança, crendo que ia acontecer, mesmo todo mundo falando ao contrário, mas com os olhos do Espírito você via já aquilo acontecendo, e na hora certa, no momento certo, no Kairos, no tempo da graça, no tempo de Deus, aconteceu. Quem aqui já viveu essa experiência? Levanta o braço bem alto. Todos nós exercitamos a nossa fé. Aplauda ao Senhor Jesus. Irmão, amado de Deus, isso é tão simples, isso é fé. E a palavra de Deus diz para nós: se nós tivermos fé do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, eu vou dizer para aquele monte: lança-te ao mar, e ele vai obedecer. O que é isso que a palavra está querendo dizer? Meu Deus do céu, olhar para o monte, para a montanha e falar para lançar ao mar? Se eu olhar para os olhos do mundo e falar um negócio desse, misericórdia. Isso, quem que vai falar? A ciência vai falar: isso é louco, impossível. A física, a química, todos os estudos vai falar. Mas a minha fé pode transportar montanhas. Amém? Isso é fé. E fé é algo que nós temos que alimentar. Amém, irmãos? Ó, escuta, presta atenção aqui. Olha para o teu irmão que está do seu lado e fala assim: você tem alimentado a sua fé? Ora, se você não alimentar a sua fé, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que aquele povo estava lá, aqueles discípulos de Jesus estavam lá no barco com Jesus lá. O vento balançou, nem o barulhão do mar. Não sei mais a cantar, mas estava lá, o vento balançou. De repente, o barco estava quase caindo, quase virando. E quem estava no barco? Quem estava lá dormindo no barco? Não escutei. Vocês não conhecem a passagem? Jesus! E de repente o barco quase virado. Ninguém estava querendo entrar no barco. De repente o que aconteceu? Seu Jesus. Glória a Jesus! Jesus! E aí? Jesus tirando aquele maior cochilo, gente. Só presta atenção. Você calma quando você dorme. Sabe quando você dorme e tira aquele sono? Mas já pensou, gente? No balanço do mar, assim, aquele barquinho balançando. Ai, que sono mais gostoso. Jesus dormindo, sono tão tranquilo. O barco balançava, começou a balançar. Ficou mais gostoso o sono ainda que balançava. Jesus dormindo. E de repente eu vou cutucar. E aí? Jesus acorda. Olha, se ele fosse Jesus, ele já ia falar aquela, né? Mas ele olhou para ele e falou assim: estendeu a mão, como nada. Só estendeu a mão, o que aconteceu?
Acalmou? Tempestade, o mar. E olhou para eles e falou o quê? Homens igual bule de pouca fé. Homens de pouca fé. Pensa bem, Jesus estava no barco. Olha a cena, imagina a cena. Jesus estava no barco. Você acha que a tempestade ia virar o barco com Jesus ali? Você acha que a tempestade ia virar o barco com Jesus ali? Não ia virar. Mas o desespero, o medo faz o quê? A nossa fé sai correndo. Foi embora. Quando vem as tempestades, a fé se manda. Ué, cadê aquela fé? Jesus estava ali, a fé deles. Cadê? Eles olharam e viram aquela situação. Eles não estavam, escuta, eles não estavam olhando para quem? Para Jesus. Eles só olharam para Jesus na hora que o negócio estava feio demais. A hora que o negócio estava feio demais, eles lembraram: Jesus está aqui na barca, meu Deus, vamos cortar ele. Não é verdade? Não é? Não, eles estavam olhando. A tempestade, aquela ventania. Eles estavam olhando para o exterior. Eles estavam olhando para o exterior e começaram a ficar com medo. Amém? Quem tem medo tem fé? Quem tem medo tem fé? Gente, eu vou fazer a pergunta de novo. Quem tem medo tem fé? Quem tem fé tem medo? Quem tem medo tem fé? Tem que dizer, quem tem fé não tem medo. E quem tem medo não tem fé. Porque se você tem fé, você não tem medo de nada. Nada. Por quê? Porque a sua fé está depositada onde? No Banco Itaú? Banco do Brasil? Está depositada em qual banco? Está depositada em Deus. E se a minha fé está depositada em Deus, eu não temo nada. Nada temerei. Mas o que aconteceu? Eles estavam olhando para o exterior. E eles estavam olhando para onde? Para o problema. E não estavam olhando para a solução. Quem que era a solução? Que estava onde? Estava dentro da barca deles. Jesus estava ali. A partir do momento que começou a tempestade, eu tinha que fazer o quê? Olhando para a tempestade. Olha para Jesus. Se morrer, nós morremos todos juntos. Jesus, eu vou olhar para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a solução. Gente, olha aqui. Olha, presta atenção. O Jesus que estava ali na barca, sabe quem que era? O que eles viram com os olhos, multiplicar os pães. O que eles viram, curar paralítico. O que eles viram, maravilhas. Você acha que aquele Jesus não ia fazer o quê? A tempestade acalmar? Então, eu tenho que tirar o meu foco do problema. Eu tenho que tirar a minha visão da tempestade e olhar para Jesus, para a solução. Amém? A fé é isso, é crer. Crer naquilo que eu não vejo com os olhos humanos, mas vejo com os olhos do meu coração, da minha alma, do meu espírito. Eu creio, eu tenho certeza que essa situação eu vou vencer. Que essa situação já está vencida no nome de Jesus. Amém? Isso é fé. Isso é fé.
E sem fé, ninguém se converte. Porque é através da fé que a pessoa se... Uma pessoa que não tem fé é uma pessoa convertida? Por quê? Porque uma pessoa que não tem fé, ela não acredita e não crê em nada. E se eu não creio e nem acredito em nada, eu vou me converter? Eu vou mudar? Não? Vamos ver uma historinha agora de conversão. Já falamos sobre fé. Agora, antes de passar para a conversão, você ficou PhD em fé? Você já está mestre em fé? Você aprendeu o que é fé? Você entendeu o que é fé? Se você entendeu sobre esta pregação o que é fé, aplauda mais Jesus e Maria bem forte. Aplauda bem forte. Você entendeu. Glória a Deus que você entendeu. Então, com a Bíblia aí, voltando a sua Bíblia para trás, não para frente, porque para frente vai lá parar em Apocalipse. Voltando a sua Bíblia no Evangelho. Evangelho. Pega o Evangelho em Lucas. Lucas, qual é o Evangelho de Lucas? Qual é o primeiro Evangelho? Qual é o primeiro Evangelho, gente? Mateus. O segundo? E o terceiro? E o quarto? Então, Lucas é o terceiro. Lucas 19. Lucas capítulo 19. Amém? Os servos podem ajudar. Quem estiver procurando aí não achou, para ficar mais rápido e mais fácil, né? Lucas capítulo 19. Capítulo 19. Isso. Versículo 1. Quem achou, fala amém. Quem não achou ainda, fala socorro. Socorro, mãe? Então você não achou nada, que é socorro. Amém, gente? Lucas capítulo 19. Essa luz está apagada, vocês estão enxergando aí, gente? Estão enxergando aí, pessoal aí, que está com a Isabel aí? Estão enxergando aí? Estão enxergando aí? Está apagada a luz? Amém? Então, Lucas capítulo 19, versículo 1. Vamos? Ó, quem não trouxe a Bíblia e está sem olhar para a Bíblia, para onde tem que olhar? Para cá, para mim. Vamos lá. Jesus entrou em Jericó e, atravessando a cidade, havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão e porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore, para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé, diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém,
restituirei o quadro. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Amados e amadas de Deus, palavra da nossa salvação. Glória a Senhor. Aplauda Deus. Amém? Irmãos, amados, uma palavra conhecida, uma palavra muito conhecida nossa, a palavra de Zaqueu. Zaqueu era quem? Quem era Zaqueu? Chefe do quê? Do quê? Dos cobradores de... Então era uma pessoa muito querida, não era? Era uma pessoa que é chefe de cobrador. O cobrador a gente já ama, não ama? De paixão, principalmente quando bate em casa para vir fazer cobrança, a gente recebe ele alegremente e fala: oh meu querido, meu amado, você veio me cobrar, estava te esperando ansiosamente, você veio me cobrar. Amém? Sim? Nós recebemos tão felizes os nossos irmãos cobradores. O cobrador é uma pessoa muito querida. O chefe dele, então, é mais querido ainda, porque se nós amamos tanto o cobrador, imagina o chefe dele. O chefe dele, imagina. Se a gente não ama, então ela é uma pessoa bem querida, né? Ela é querida ou não? Ela é querida? Você paga imposto hoje? Quanto? Você paga pouco ou muito? Você ama todos aqueles que criaram vários impostos no Brasil para cobrar de você e tirar tudo do seu dinheirinho suado. Nossa, como eu gosto, cobra mais imposto de mim, e mais, né? Então ele era uma pessoa muito bem vista ou mal vista? Mal vista. Ele era uma pessoa mal vista, porque ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele era aquele que mandava cobrar. E mandava cobrar, e não é igual a gente faz, não. Fala pro filho lá da gente, falar assim: olha, meu pai falou que ele não está, viu? Minha mãe falou que ele não está, viu? Não tinha conversa, não. Entrava na casa e, se não tivesse como pagar, o Evangelho já mostrou. O que a pessoa fazia? Prendia, maltratava a família, açoitava, então era uma pessoa mal vista. O chefe, então, pior ainda, o que aconteceu? Zaqueu ficou sabendo que tinha um homem na cidade, um homem que estava fazendo milagres. Contaram para Zaqueu que ele curou o paralítico, que ele curou aquela mulher que tocou só na roupa dele, a mulher só de tocar ela ficou curada, que ele fez vários milagres. E Zaqueu ficou com a pulga atrás da orelha. Ele queria saber quem que era o homem cheio de poder. Ele era um homem poderoso ou não, Zaqueu? Ele tinha poder ou não? Chefe tem poder ou não tem? Ele chefe tem. Ele era chefe de cobrador de impostos, ele tinha poder. Poder quer mais? Poder quer mais de quê? Quando a pessoa tem poder, ela quer mais poder. É ou não é? Nós não vemos isso no Brasil. A pessoa tem poder, quer mais poder. Nem que for para derrubar os outros, ela quer mais poder. Amém? Escuta. Ele falou assim: se esse homem curou o paralítico, espera lá, que paralítico ele fez? Nossa, esse homem tem poder demais. Dá conta? E eu, se eu chegar perto desse homem, eu vou dar uma espiada para ver se tem um jeitinho de eu chegar perto dele para mim ficar com mais poder ainda. Quem sabe eu entro na turma dele e fico mais poderoso ainda. E ele, o que ele era? Grande ou era pequenininho? Ele era pequenininho. E aí ele viu, meu Deus, como é que eu vou fazer aquela multidão de gente? Eu desse tamanhozinho, pequenininho desse jeito, não vejo nada. E agora? Como é que eu faço? O que eu faço? Daí tem igual aqueles nos desenhos, né? Aquela luzinha
veio uma imagem de uma árvore. Ah, eu vou subir na árvore.